as portas do inferno não irão derrotá-la. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesaré de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo Jesus lhe disse: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Fiquemos um minuto em silêncio, na oração, no íntimo do nosso coração. E em oração peçamos ao Divino Espírito Santo o auxílio necessário para que compreendamos tudo que a palavra hoje nos revela. Rezemos, supliquemos humildemente. Amém. Irmãs e irmãos, celebramos hoje uma solenidade de santos. É raro, geralmente as solenidades estão muito associadas ao mistério de Cristo, ao mistério da Virgem Maria, da encarnação até a vinda do Senhor. Mas esses dois, Pedro e Paulo, são de tal forma importantes para a igreja, que a igreja lhes reservou uma festa tratada como mais alto grau de festa, uma solenidade. E além disto, essa solenidade, ela é precedida de uma vigília. Imagine, é uma festa, uma solenidade tão importante que deveria ter uma vigília em cada igreja, uma missa celebrada preparando o dia, de tão grande que é o sentido dessa festa de Pedro e Paulo, apóstolos. Domingo passado nós meditamos no capítulo 10, passado e domingo atrasado, capítulo 10 de Mateus, o que é ser discípulo, o que é ser apóstolo e quais são as recomendações que o Senhor fez para os apóstolos. Nos textos de hoje a gente vê que as recomendações que o Senhor fez aos apóstolos que ele escolheu e enviou eram profundamente verdadeiras e carregadas de uma profecia que preparava os apóstolos para um embate, um enfrentamento futuro. Primeira leitura, a perseguição e prisão de Pedro, o salmo que canta a confiança do servo do Senhor que busca a face mesmo na provação,
e a segunda leitura da segunda carta de Paulo a Timóteo, que é um testamento espiritual, uma despedida dos seus irmãos de comunidade de fé. No Evangelho, nós vemos a profissão de fé de Pedro. Tome a sua Bíblia, Mateus capítulo 16, versículo 13 a 19. Você pode marcar também e já encontrar aí Atos dos Apóstolos, primeiro Mateus 16, 13 a 19. Atos dos Apóstolos 12, 1 a 11. E segunda carta a Timóteo, que é um texto breve, mas carregado de uma fecundidade extraordinária, que você pode pegar e se preparar também para a gente daqui um pouco chegar a ele. Capítulo 4 da carta de Paulo a Timóteo. Tomemos o Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 13 a 19. Daqui um pouco, daqui uns domingos, esse texto seguramente vai cair novamente, porque nós estamos na sequência lendo o Evangelho. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Lá no capítulo 10, 9 e 10, ele já tinha chamado e enviado. E agora, 16, passaram 6 capítulos, um período longo de trabalho e atividade dos apóstolos. Eles voltam e Jesus reúne com eles num retiro. Vai com eles ao extremo norte do país, lá na divisa com a terra pagã da Síria, do Líbano, no alto, nas nascentes do Rio Jordão. Lá, fora do ambiente judaico, fora do burburinho das terras de missão, onde Jesus e os apóstolos tinham passado nesses 6 capítulos e realizado muitos milagres. Eu só conto 2. No capítulo 13, capítulo 14, versículo 13, Jesus realiza uma multiplicação de pães e alimenta 5.000 pessoas. No capítulo 15, Jesus realiza uma segunda multiplicação e alimenta 4.000 pessoas. Então, a popularidade de Jesus, a procura por Jesus está em alta. O clima é de uma ferveção, um entusiasmo enorme. Querem porque querem encontrar esse Jesus Messias, que multiplica pães, que cura, liberta, salva de todas as potências do mal. Irmã, irmão, essa cidade pagã, Cesareia de Filipe, construída para homenagear o imperador, esta cidade esplendorosa e bela, que ainda fica nas nascentes do Rio Jordão, na abundância e na fartura do mundo pagão, Jesus propõe uma avaliação de fé. Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Aos ouvidos dos discípulos, esta pergunta, quem dizem os homens ser o Filho do Homem? No capítulo 8, versículo 20, Jesus já tinha dito: o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Disse isso a um mestre da lei que queria segui-lo. O profeta Ezequiel, no capítulo 2, também fala do Filho do Homem. Na linha dos profetas se fala sobre o Filho do Homem. Na literatura apocalíptica, Daniel 7,13 também fala do Filho do Homem. Para os cristãos do começo do período apostólico, no período de vida dos apóstolos, também dos autores que escreveram os evangelhos, Jesus era aquele
que antecipava o julgamento com autoridade. A autoridade que formava uma realidade nova, salvando os pecadores. A autoridade por excelência de Jesus era a salvação dos pecadores. Ele mesmo, quando diz aos discípulos: quem dizem os homens ser o filho do homem? Com F maiúsculo, com H maiúsculo, se apresenta aos discípulos com esse título que a literatura apocalíptica e profética já trabalhava: o Filho do Homem, que deveria ser por excelência o Messias, o inaugurador da era messiânica. Mateus usa esse título, Filho do Homem, mas ao longo do Evangelho de Mateus, Mateus se ocupa muito em buscar no profeta Isaías um outro título, porque este Filho do Homem grandioso de Ezequiel e sobretudo de Daniel é o servo sofredor do profeta Isaías. Como unir, ligar estes dois títulos de certa forma tão opostos, Filho do Homem com servo sofredor? O evangelista Mateus assume um itinerário de explicação para nós, os cristãos, e assim esse título de Jesus assume um significado inédito com relação ao judaísmo. Pois diante do judaísmo que tinha aquela esperança do Senhor dos exércitos, do castigador, do vingador, em Jesus e no confronto com essa espera apoteótica do judaísmo, o evangelista Mateus une paradoxalmente a glória à cruz. O Jesus glorioso, o Filho do Homem, é o Senhor da glória. E o servo sofredor é o Senhor da cruz. Por isso, Jesus, ao perguntar quem é, o que é que falam sobre mim, eles fazem uma avaliação terrível, o diagnóstico péssimo. A gente está acostumado a assistir nos canais de notícia as pesquisas de sondagem de opinião, qual é a aprovação ou reprovação das lideranças, das instituições, mas constantemente os governos são submetidos a avaliações de número. O que o povo acha de você? É mais ou menos uma sondagem assim que Jesus está fazendo. Qual a opinião que o povo tem sobre mim? Versículo 14. Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. O que é certo, responderam, Batista, Elias, Jeremias ou algum dos profetas. Jesus, que se dá o título de Filho do Homem, aqui é, na sondagem de pesquisa de opinião pública, Jesus é tido na conta de profeta. No máximo, aquele que prepara a vinda do Messias. Mas ainda não é o Messias. Eu comecei a pregação recordando que no capítulo 14, versículo 13, ele realizou uma multiplicação de pães que provocou grande alvoroço. No capítulo 15, versículo 32, ele realizou uma segunda multiplicação de pães que realizou um grande alvoroço. Mas isso não convence o povo. Isso sem contar que entre uma multiplicação de pães e outra, tem uma muvuca danada de gente de tudo quanto é tipo, atrás de Jesus, para experimentar dele os prodígios, milagres, os sinais.
as curas, as libertações. Quando os apóstolos fazem a avaliação, Jesus devolve a pergunta: olha, a sondagem lá fora não está boa, e aqui dentro? Versículo 15. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Interessa muito a Jesus que cada um de nós escutemos essa pergunta e respondamos a essa pergunta. Quem você fala que Jesus é? Para você, quem é Jesus? Isso para ele é importante demais. E a sua resposta limitada, para ele também é dramático. Porque quando a nossa resposta a essa pergunta é pequena, nós não acolhemos a grandeza do que ele vem oferecer. A grandeza do que ele vem oferecer é a salvação. Quando ele é tido na linhagem de profeta, ele não é o Messias que realiza o reino. Ele é apenas um que prepara, na linhagem de João Batista, que veio preparar os caminhos do Senhor. É bom você depois, com o tempo, pegar a sua Bíblia e fazer uma série de sondagem no que vem antes dessa pergunta de Jesus aos discípulos, porque esta avaliação, ela também se dá numa tensão de Jesus com os fariseus. O capítulo 16, o começo dele é tenso. Tenso. Os saduceus e fariseus estão dando bronca, enfrentando Jesus. E Jesus provoca os discípulos dizendo: não sejam como o fermento dos fariseus. Cuidado com o fermento dos fariseus. E ele está perguntando aos discípulos: para vocês quem eu sou? Significa que o fermento dos fariseus pegou a massa. A opinião que a massa tem, que a multidão tem, que Jesus ainda é um preparador de caminho, ainda não é o Messias, está na linha do fermento dos fariseus. Quando Jesus pergunta: e vós quem dizeis que eu sou? Responde por nós Pedro, o primeiro papa, o primeiro chefe da barca da igreja. Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Na resposta de Pedro está contida a resposta de todo cristão e de toda a igreja. Você também precisa responder com esta palavra que procede dos lábios e do coração de Pedro: o Filho do Deus vivo. Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Esta expressão tem fortes raízes no Antigo Testamento. Se você estudar o Antigo Testamento, você vai ver que esta ideia do Filho do Deus vivo, o Messias que viria para aplacar a realidade que se opõe no mundo contra o projeto de Deus, está nesse perfil, o Filho do Deus vivo. O Filho do Deus vivo, é bom entender, que aplica-se aos anjos, ao povo eleito, aos israelitas fiéis e ao Messias que viria. São várias as categorias que recebem o título de Filho de Deus vivo. Quem recebe este título, esta expressão designa, primeiro, quem é chamado de Filho de Deus vivo, no Antigo Testamento, primeiro, designa que a pessoa tem uma relação particularíssima com Deus, fundada na sua eleição. Você chama ou recebe esse título de Filho de Deus porque você foi escolhido por Deus. É na missão que Deus te dá que o próprio Deus se manifesta quem Ele é. Confia a seus filhos. A própria missão de Deus é confiada também aos filhos de Deus. No cristianismo, do início da pregação da igreja, essa escolha, essa eleição, escolhido para ser discípulo, para ser apóstolo, primeiro
o povo de Israel no Antigo Testamento, escolhido para ser o povo da aliança. Jesus possui um caráter único e decisivo. Ele é Jesus. É aquele que mantém com Deus uma relação filial inigualável. Eu e o Pai somos um. O evangelista João é o grande teólogo que trata dessa relação filial de Jesus com o Pai. Eu e o Pai somos um. Quem me viu, viu o Pai. Quem escuta a minha palavra, escuta o Pai. Quem me acolhe, acolhe o Pai. A Jesus foi confiada uma missão única na obra da salvação: resgatar-nos. Por isso, a resposta de Pedro: Tu és o Messias, o Filho de Deus vivo. O Senhor não se confunde com ninguém, viu, Jesus? O Senhor não se mistura, embora todos os grandes personagens e pequenos personagens do Antigo Testamento prefiguram a vinda dessa definitiva resposta de Deus, e o Senhor é a resposta de Deus, mas o Senhor é infinitamente mais do que tudo que tem pintado e desenhado no Antigo Testamento. Quando Simão Pedro responde isso a Jesus, Jesus devolve-lhe com uma palavra íntima, de consolação. Vai falar da família de Pedro, acho isso lindo. Versículo 17. Respondendo, Jesus lhe disse: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas. Rapaz, eu te conheço. Sei quem você é. Sei de onde você vem. Sei sua linhagem. Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Pedro aponta para o alto. Jesus, feliz és tu, Simão, filho de Jonas. Jesus aponta para baixo, para a realidade daqui. Jesus, ao dizer que Pedro é feliz, convida cada uma e cada um de nós a essa felicidade. Venha do pai e da mãe, quais forem que você vier, você pode encontrar uma felicidade como a que Jesus apresenta. Por que feliz és tu, Simão, filho de Jonas? Porque não foi um ser humano que te revelou isto, mas o meu Pai que está no céu. A imensa maioria de nós, se Jesus perguntar hoje: o que você sabe sobre mim? Quem te revelou isso? Para você, quem eu sou? E você responde para Jesus: para mim o Senhor é isto, é isto, é isto, é isso. E Jesus fala: olha, mas quem te revelou isso não foi meu Pai, não. Vou fazer a pergunta de outra forma. Irmão, você que está agora em oração, o que você sabe de Jesus? Quem foi que te revelou? A felicidade de Simão consiste em ter uma fonte seguríssima. A opinião que ele tem, a compreensão que ele tem sobre quem é Jesus é de uma fonte seguríssima. O meu Pai que está no céu que te revelou isso, Simão. Para muitos de nós, o que nós sabemos de Jesus foi os costumes, as tradições, coisas boas, inclusive, as rezas, as fogueiras, as tradições, os festejos de São João, de Santo Antônio, de São Pedro e São Paulo. Minha avó fazia, meu avô fazia. Mas se te perguntar, quem é Jesus? Embanana tanto. Vira uma confusão na resposta. O que você sabe de Jesus? Quem te revelou? Eu queria que essa pergunta te causasse um profundo desconforto, irmão. Queria que essa pergunta provocasse em você uma sacudida profunda nesta semana. Porque o que vem agora, a quem sabe quem é Jesus, a quem tem uma fonte de altíssimo nível para receber desta fonte a compreensão sobre quem é Jesus,
tem condições de receber de Jesus o que Jesus veio trazer. O que Jesus veio trazer? A salvação. Por isso o versículo 18 diz Jesus: por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra... Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja. Eu amo os verbos. Eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja. Aqui está um ponto de estrangulamento enorme. Celebramos a festa de São Pedro e São Paulo, dois apóstolos tão diferentes. Pedro, o primeiro a pregar o evangelho aos israelitas, ide primeiro às ovelhas perdidas da casa de Israel. Pedro se ocupou com a pregação do evangelho às ovelhas perdidas da casa de Israel, primeiro. E Paulo já nasceu apóstolo caindo do cavalo, levando um tombo, uma queda enorme, pregando aos pagãos. Nesses dois, na fonte segura desses dois, Pedro e Paulo, está a vontade de Deus, o plano de Deus. Você, Pedro, vai ser material de construção da minha igreja. Eu sempre imagino Jesus igual um pedreiro com um tijolo na mão, e o pedreiro cortando o pedaço do tijolo que não interessa para o tijolo encaixar bem num canto de parede, que não precisa do tijolo todo, mas tem que quebrar uns pedaços, quebra de cá, quebra de lá. Eu sempre imagino a gente nas mãos de Jesus, ele com a colher de pedreiro tirando pedaços da gente que não interessa para a construção da igreja dele. O problema é que nós, primeiro, não entendemos muito bem o que é construir a minha igreja. Porque a gente acha que tudo quanto é igreja fundada por qualquer um é igreja. A Igreja Católica, nos documentos dela, chama aqueles grupos cristãos que são frutos de rupturas, são grupos inventados por conta própria, por um fundador, são chamados de comunidades de fé. Podem chegar a ser igreja, mas não são a igreja, não são igreja, são comunidades. Comunidades, agrupamentos humanos. O problema grave, o termo que Jesus usa, eclésia, designa a nova comunidade que Jesus vai fundar e cujo alicerce será Pedro. Sucessivamente substituído até chegar hoje ao nosso querido Papa Francisco. Ininterruptamente a mão do construtor desta igreja não para de trabalhar nela. E um por um se sucede na função de ser pedra nessa construção. Jesus já dá a função que Pedro irá desempenhar na igreja dos primeiros templos, coordená-la. E vai coordená-la, você pode ver Atos capítulo 1, versículo 13 e 15, Atos 3, 1, Atos 10, 5, Gálatas 2, 7. São todos textos que podem te ajudar, você pode pesquisar aí, ver que Pedro exerce uma função de coordenador, de pedra primeira nesse edifício, onde tudo se apoia. O problema é que nós olhamos para a igreja hoje e temos muita dificuldade em aceitar que ela é obra da mão de Cristo. Porque o que temos sobre a igreja, também vale a pergunta: o que você sabe sobre Jesus foi o divino Pai Eterno que te revelou? E o que você sabe sobre a igreja? Foi Jesus que te revelou isso? Repito a pergunta.
Feliz és tu, Simão, porque não foi um ser humano que te revelou isso. O que você sabe sobre mim não foi um ser humano que te revelou, mas o meu Pai que está no céu. O que você sabe, o que nós sabemos sobre Jesus tem que ser vindo da nossa íntima comunhão com o Pai, e o Pai nos revela quem é Jesus. E o que você sabe sobre a igreja tem que vir dos lábios de Jesus. O que você pensa hoje sobre a igreja, é Jesus que te revelou isso? Você olha para a igreja e vê um amontoado de uma instituição cheia de homens tomados e carregados de pecado, de fraqueza, de miséria, de fragilidade? Ou o que você hoje olha e vê na Santa Igreja, você identifica como uma construção que a mão de Cristo realizou? O que é a igreja para você? Quem é a igreja para você? A igreja é obra da mão de quem? A igreja é obra da mão de Cristo? Você acredita profundamente que esta construção que hoje tem a comunidade católica, a igreja espalhada pelo mundo, o colégio apostólico formado por todos os bispos, nomeados pelos papas, todos os bispos, cardeais e papa formam a igreja. Você acredita nisso? Vive isso? Porque não foi um ser humano que te revelou isso. Sobre Jesus, foi o Divino Pai Eterno. Sobre a igreja, foi o Divino Filho amado que te revelou quem é a igreja. Por isso, nesta festa de São Pedro e São Paulo, nós precisamos olhar para os dois e pensar na grande realidade da vida da nossa fé, da nossa igreja. Nós devemos nos ocupar com a vida de seguidores e seguidoras de Jesus no nível do que deve ser a igreja, obra da mão de Jesus. Ele mesmo garante que os pecados dramáticos que membros da igreja cometeu, é sempre assim que a gente define. Não é a igreja que cometeu, mas membros da igreja. Mesmo quando muitos, como as aberrações da história, da Inquisição, das guerras, das perseguições, da escravidão. Olha a dramática realidade e as consequências da escravidão e da igreja que tanto se omitiu na realidade da escravidão, dos povos submetidos quando encontrados nas terras descobertas, e mais grave ainda, dos povos comercializados como os negros, roubados e saqueados e comprados da África para serem vendidos como mercadoria. Mas olhemos ainda uma situação mais próxima a nós, a dramática realidade da pedofilia, do comportamento de muitos de nós padres, bispos, cardeais, homens, pregadores, que fazemos coisas que se opõem gravemente ao que Cristo é e ao que Cristo quer da sua igreja. Mas os erros nossos não anulam a obra que é da mão de Cristo. Nenhuma miséria de meus pecados, de minhas fraquezas e de todos os homens pecadores e mulheres pecadoras, freiras, teólogas, pais e mães, cristãos católicos, batizados, onde quer que estejam, fazendo coisas erradas, o conjunto de nossos erros não invalidam e não tiram da mão de Cristo a autoria desta obra. Construirei a minha igreja, e o poder do inferno
nunca poderá vencê-la. Irmã, irmão, eu fui tomado por uma ideia nesta semana. Não diz que o poder do inferno nunca irá agitá-la, sacudi-la, ameaçá-la. Jesus não diz que o poder do inferno nunca poderá fazer qualquer coisa contra ela. Não, ele diz o poder do inferno nunca poderá vencê-la. O poder do inferno continua sendo grandioso hoje, como nos tempos de Pedro e Paulo. O poder do inferno continua sendo perigoso hoje, nos dias de hoje. Sacodem a barca de Pedro, sacodem, enfrentam, abalam, agitam-na. O poder do inferno não vence, mas o poder do inferno, repito, Jesus não diz que o poder do inferno nunca irá fazer nada contra ela. Jesus diz que o poder do inferno não vai vencê-la, mas lutar contra ela, o poder do inferno luta. Cuidado com o que você pensa sobre a igreja. Cuidado com o que você pensa sobre o inferno também. Quando a gente crê conforme a força do Evangelho, nós estamos falando que o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Nós estamos celebrando isto, escutando isso dos lábios de Jesus, na festa de 2 mártires. Um que morreu decapitado por causa de Cristo, e o outro que morreu pregado na cruz de cabeça para baixo, conforme ensina a tradição. Nós não estamos falando de atos grandiosos, como o texto bonito da primeira leitura dos Atos dos Apóstolos. Pegue lá comigo, 12, 1 a 11. Naqueles dias o rei Herodes prendeu alguns membros da igreja para torturá-los. Olha o poder do inferno. Mandou matar à espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradava aos judeus, mandou também prender a Pedro. Mandou prender membros da igreja para torturar. Viu que isso agradava, mandou matar Tiago. Vendo que isso agradava, mandou prender Pedro. Eram os dias dos pães ázimos. Depois de prender Pedro, Herodes colocou na prisão, guardado por 4 grupos de soldados, com 4 soldados cada um. Herodes tinha a intenção de apresentá-lo ao povo, depois da festa da Páscoa. Enquanto Pedro era mantido na prisão, a igreja rezava continuamente a Deus por ele. Dificilmente a gente vê hoje alguns de nós pregadores ir para a prisão por causa do Evangelho. Quando vai para a prisão é porque é pedófilo, roubou, assassinou, desviou verba, mentiu, caluniou. Hoje os pregadores que vão parar na prisão agradam muita gente. Agradam primeiro ao inferno, que vence o cristão. Vence. Pedro e Paulo não foram parar nas correntes, na prisão, no porão, porque cometeram desvios ilícitos, imorais, antiéticos, que se opunham gravemente ao mandato de Cristo e à honra da moral humana. Naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, preso com 2 correntes. E os guardas vigiavam a porta da prisão. Eis que apareceu o anjo do Senhor, e uma luz iluminou a cela. Como é forte esta expressão do livro dos Atos dos Apóstolos. Irmã, irmão, hoje nós estamos presos em tantas prisões. Hoje tantas realidades nos acorrentam.
Hoje somos prisioneiros de muitas realidades do mundo que nos acorrentam. Hoje somos acorrentados, postos na prisão por muitas das realidades que dominam e alienam o mundo e as pessoas. Mas na prisão apareceu o anjo do Senhor e uma luz luminosa iluminou a cela. Você consegue experimentar o anjo do Senhor entrando na sua prisão hoje, na sua cela? Você consegue vislumbrar uma luz iluminando a sua cela? Você dê nome à sua cela. Eu tenho as minhas, os meus nomes. Ansiedade, impaciência. Cada um tem que dar nome à sua cela. Para um outro, a cela pode ser, a prisão pode ser o desespero, o medo. Para outros pode ser o medo da pandemia, o pavor da pandemia. Para outros pode ser o sentimento de ser fracassado e não conseguir as conquistas do mundo. Para outro pode ser a compulsão por bebida, por jogos, por dinheiro, por consumismo. A compulsão por fumar, por beber, prostituir. A compulsão por pornografia. A compulsão por internet. A compulsão por fofoca, falar mal dos outros. Cada um de nós precisa descobrir quais são as prisões nas quais hoje eu me encontro e em que prisão eu preciso contemplar e ver aparecer um anjo do Senhor e uma luz iluminar a minha cela. Você consegue, irmã, irmão, identificar em quais celas você se encontra aprisionada, aprisionado hoje? Quais são os guardas que te guardam nesta prisão? Os guardas que te guardam na prisão são aqueles que toda hora mandam para você uma mensagem dizendo: olha isso, olha aquilo, está vendo? Está vendo aquele... Está vendo? Está vendo? Tem muita gente que mantém a gente na prisão, cutucando, fornecendo o tempo inteiro uma notícia, falsa ou verdadeira. O anjo tocou o ombro de Pedro, acordou-o. Você nos açoites que os infernos têm feito contra você, que o demônio tem feito contra você, que as potências do mal têm feito contra você, você consegue experimentar a mão do anjo tocando o seu ombro e acordando você? Você consegue, no meio do zunido daquele barulho pavoroso, lá no escondido de uma cela da sua prisão, das suas madrugadas, da sua insônia, da sua solidão, naquele zumbido da labirintite, da solidão, você consegue ouvir, sentir uma mão tocando o seu ombro. Por que tocar o ombro, hein? Porque é no ombro que você carrega a sua cruz. Então toca você a partir do que você tem de mais importante, a missão que você recebeu, a sua cruz, a sua missão. Por isso o anjo toca o ombro. Acorda você do seu sono, do seu torpor, ou do seu cansaço, ou da sua preguiça, ou da sua lerdeza. Você sabe lá. E você consegue ouvir o anjo dizendo: levanta-te depressa. Coloca os cintos e calça tuas sandálias. Põe tua capa e vem comigo. Pedro acompanhou e não sabia que era realidade. É como aquelas cenas do povo que passou 21 dias, 50 dias na UTI, entubado de tudo quanto é tipo, no corredor dos hospitais, saindo assim, e todo mundo, os enfermeiros, os médicos, o povo da limpeza aplaudindo, e a pessoa com a plaquinha
Eu venci o corona. 55 dias na UTI eu venci. Não sabia que era realidade. Você acha que é possível escutar as correntes caíram-lhe das mãos? Você consegue escutar o barulho das correntes que vão cair das suas mãos, dos seus pés e devolver a você uma liberdade? Repito, nós estamos meditando, Jesus dizendo a Pedro: eu construirei a minha igreja e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Não diz que o inferno não vai enfrentá-la. Diz que o inferno não vai vencê-la, mas enfrentá-la vai. E está enfrentando. E enfrenta, primeiro em mim e na minha carne, todo dia, todo momento. O inferno enfrenta-me. Você sabe hoje qual é o peso das suas correntes, do portão da sua prisão. Mas você pode crer no poder extraordinário de um Deus que não obedece e não respeita o império da morte e a potência do inferno. A outra tradução diz: e o poder do inferno nunca poderá vencê-lo. Outra tradução diz: e a potência da morte não terá força contra ela, a igreja. Bonito isso. Também, outra tradução diz ainda: as portas do Hades, ou Sheol, não poderá vencê-la. Que significa, designa a morada dos mortos e a morada da morte. As portas simbolizam o poder sempre. Quanto mais imponente é a porta, mais impacta em nós o desejo de entrar. Por isso é que na arquitetura dos shoppings, isso é estudo de marketing, estudo. Por isso é que as entradas dos shoppings e das lojas de grife impacta a gente fica assim, desnorteado com aquele esplendor e beleza, como ficávamos antigamente na entrada das igrejas. Por isso, a arquitetura das lojas e dos shoppings tem um quê de uma força sobrenatural e sagrada, porque exerce sobre nós um fascínio. Você passa por uma realidade nova. As portas são símbolo de poder, Jesus diz, e o poder do inferno nunca poderá vencê-lo. E as portas do inferno não vai vencer as portas da igreja. O inferno não conseguirá reter na morte os membros da comunidade messiânica congregada por Jesus. Por isso, eu te darei, continua o Evangelho, eu te darei, versículo 19 do Evangelho, as chaves do reino dos céus. Impressiona que fala céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Céu é o lugar onde Deus habita, e céus, a gente aprende isso na catequese mais antiga dos padres holandeses, no interior da diocese de São Luís, lá em Anicuns. Os padres holandeses diziam, três padres passionistas que moravam em Turvânia: céu é o lugar onde Deus habita, e céus é o conjunto de todas as coisas criadas por Deus, porque Ele está em tudo, Ele é tudo. Então quando fala, eu te darei as chaves do reino dos céus, tudo que tu ligares nos céus, será ligado nos céus, será desligado nos céus. Não é só a habitação celeste, mas tudo. E são as chaves. O que significam essas chaves? Significam primeiro os 7 sacramentos. As chaves são os 7 sacramentos. As 7 portas pelas quais você entra
no mistério da graça, da fé. As 7 grandes portas. Originalmente, Jerusalém tinha 7 portas. A igreja tem 7 portas. As 7 portas dos 7 sacramentos. A imagem das chaves do reino alude a uma autoridade que o judaísmo fundava, ligava à lei. Para eles as chaves era a lei do Senhor, é perfeita, sábia, ela é porta que abre, é caminho. O judaísmo entendia que era a lei, com L maiúsculo, e era a interpretação e a observância da lei. Mas aqui na confissão de Pedro, Jesus declara que por esta confissão, confessar Jesus, tu és o Messias, o Filho do Deus vivo, essa é que é a nova porta que se abre definitivamente. Por isso Paulo fala que o Espírito é que dá vida, a letra mata. Não é mais a interpretação e a observância, mas é o confessar com os lábios, crer com o coração e ser batizado, que faz essa porta abrir no sacramento do batismo primeiro e depois ainda mais 6. As chaves ligam na terra e no céu, particularmente pelo sacramento do perdão. Irmã, irmão, a obra por excelência da igreja soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. Os pecados daqueles que vocês perdoarem serão perdoados. As chaves aludem a uma igreja não desprovida de estrutura. Nós precisamos de estrutura, como aqui, o templo. Precisamos conquistar o terreno, depois o projeto, depois a construção da igreja, depois todo o processo de edificação, depois que está tudo pronto, o processo permanente de manutenção. As chaves aludem também à estrutura. E encerra de vez uma grande crítica dos teólogos na linha da teologia da libertação, que falavam assim: Jesus não fundou a igreja é invencionice. Jesus não fundou a igreja. Jesus fundou a comunidade. Queria que fosse só peregrinos, amigos. Jesus não fundou estruturas. Se Jesus falou em chave, chave se usa para abrir e fechar a estrutura. Então, as chaves do reino dos céus, ao mesmo tempo que aludem aos divinos sacramentos que remetem-nos para a realidade do alto, mas remete também para a realidade daqui de baixo. Um sacramento, o matrimônio, remete ao quê? A um lar, a uma casa, ao trabalho do esposo e da esposa, aos filhos, ao cuidado dos filhos, pagar as contas, as despesas, sustentar a família. É estrutura, é chave também. Não é chave só porque está naquele enlace das coisas do Espírito, que só tem coisas do Espírito, não. São chaves que remetem-nos às realidades espirituais, os divinos sacramentos e realidades concretas da vida, os sacramentos que põem-nos na missão, a crisma, o matrimônio, a ordem, mas sobretudo o perdão. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus. É obra da igreja ligar na terra e ligar no céu. Mas se for necessário desligar na terra para desligar no céu. É assustador pensar que a igreja tem não esse poder, mas essa responsabilidade. Eu acho que responsabilidade é bem mais do que poder. Por isso, tomemos, para renovar a nossa fé nessa solenidade de São Pedro e São Paulo, tomemos para rezar a segunda leitura, carta de Paulo a Timóteo, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versos 6 e 8. Caríssimo, Paulo também preso, aguardando os dias para ser julgado e condenado, sabia que a sentença era de morte. Todo mundo que tinha ido antes dele tinha sido decapitado, morto. Ele sabia. Escreve ao amigo Timóteo: quanto a mim, eu já estou para ser derramado em sacrifício.
Aproxima-se o momento de minha partida. Combati o bom combate, completei a corrida, guardei a fé. Agora está reservada para mim a coroa da justiça, que o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que esperam com amor a sua manifestação gloriosa. Irmã, irmão, espere com amor a manifestação gloriosa do Senhor. Espere com amor a manifestação gloriosa do Senhor, que entra na sua cela, que clareia e ilumina a sua cela, que toca o seu ombro e te chama, levanta-te. Aí você pula lá para o versículo 17. Paulo termina a confissão assim: mas o Senhor esteve ao meu lado e me deu forças. Ele fez com que a mensagem fosse anunciada por mim integralmente. Não tem coisa que me assusta mais e que me faz tremer mais do que a preocupação em que a mensagem não seja anunciada por mim integralmente. Que a mensagem seja anunciada por mim só naquilo que me interessa, só naquilo que dá resultado para mim. Hoje nós pregadores somos muito tentados a usar o Evangelho, as Sagradas Escrituras, apenas para surtir efeito para nós, para os nossos planos, para os nossos projetos. Paulo diz, ele fez com que a mensagem fosse anunciada por mim integralmente. Eu não preguei só as partes da Bíblia que eu gostava, não. Eu não tirei só as frases e os versículos que eu consegui impactar o coração e a mente dos outros, não. Integralmente. Não preguei a palavra para agradar e bajular ouvintes de pregação. Eu preguei o conteúdo que me foi confiado, transmiti o precioso tesouro da fé. E esta mensagem, diz Paulo, foi ouvida por todas as nações. Agora o mais assustador vem. E eu fui libertado da boca do leão. Como é que uma pessoa preso, condenado à morte, aguardando o dia da sentença de ser decapitado, diz, eu fui libertado da boca do leão? Só pode dizer isso quem consegue professar: eu te darei as chaves do reino, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. O poder do inferno vai até sacudi-la, mas vencê-la não vai. Você também, não deixe que as sacudidas, os solavancos, as agitações que você tem sofrido e passado por elas, te vença. Seja mais forte. Seja mais forte. Agora está reservada para mim a coroa da justiça, que o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos os que esperam com amor a sua manifestação gloriosa. Espere com amor a sua manifestação gloriosa, mesmo em meio às bocas dos leões. As provações, as tribulações, espere com amor a sua manifestação gloriosa. O Senhor me libertará de todo o mal e me salvará para o seu reino celeste. O Senhor me libertará de todo mal e me salvará para o seu reino celeste. A desgraça do mundo de hoje é que a gente quer que o Senhor nos salve, não para o seu reino celeste, mas nos salve das coisas daqui. Essa é a grande desgraça nossa, a grande infelicidade nossa. Para nós, se a gente não vencer as coisas daqui, as tribulações, as provações, as acusações, as condenações, as prisões daqui, a gente acha a fé não adiantou nada. Paulo preso, torturado, condenado à morte, decapitado, diz: o Senhor me libertará de todo o mal e me salvará para o seu reino celeste. Salvação e reino celeste é o centro da fé de quem acredita que o poder do inferno não vence a igreja, embora dê muitas sacudidas e agitadas, mas não vence. A Ele a glória,
pelos séculos dos séculos. Amém. Irmã, irmão, incline a sua cabeça, feche os olhos, põe-se agora num tempo de profundo silêncio e de meditação. Jesus é o primeiro a passar pela condenação violenta da morte que Pedro e Paulo experimentaram, mas isso não venceu Jesus. O poder do inferno não venceu Jesus. O poder da morte não venceu Pedro e Paulo. O poder do inferno não vai vencer-nos. Cremos nisso, firmemos nisso, confiemos nisso, progridamos nesse caminho. A todos os que aguardam com amor a manifestação gloriosa do Senhor, peça ao Senhor para reavivar sua fé. Peça a São Pedro e São Paulo para intercederem e rogarem por você na fé, para que você alcance a alegria do reino, da salvação, que só Jesus pode oferecer. Amém. E você, depois de rezar, meditar esse texto, faça sua profissão de fé, confesse sua fé rezando o creio, e depois do creio, você vai apresentar ao Senhor um grande louvor por tudo que dele você tem recebido. Apresente a ele o louvor pela igreja, pela Santa Igreja, pelo Papa, pelos bispos, pelos pregadores, pelos pais e mães de família que lutam na sua família, na sua casa, para que o poder do inferno nunca vença a igreja que está ali, naquele lar, naquela casa, na vida da igreja doméstica. Louve e glorifique o Senhor. E tenha um final de oração bem feliz, bem consolador e uma semana de paz. Amém. Dirijo agora a você a bênção para que você tenha uma alegre semana de esperança, esperando com amor a manifestação do Senhor. O Senhor esteja convosco. Inclinai-vos para receber a bênção. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, que vos deu por fundamento aquela fé, proclamada pelo apóstolo Pedro, e sobre a qual se edifica toda a igreja. Amém. Ele que vos instrui pela incansável pregação de São Paulo, vos ensine a conquistar também novos irmãos para Cristo. Amém. Que a autoridade de Pedro e a pregação de Paulo vos levem à pátria celeste, onde chegaram gloriosamente, um pela cruz e o outro pela espada. Amém. Por intercessão dos santos mártires Pedro e Paulo, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Vai render a semana. Feliz domingo, feliz semana. Deus abençoe, fique em paz. Amém.